Fala galera, beleza? Começou o Mundial de Clubes 2019 no Catar. Na primeira rodada, o Al Sadd, atual campeão catariano, representante do país sede, venceu o Yengen Sports por 3-1 na prorrogação. Yengen, que é da Nova Caledônia e é o atual campeão da Champions League da Oceania. Agora que temos os 6 principais times definidos, vamos a um pequeno resumo de cada um. Começando pelo Al Sadd, do técnico-chave, lenda do Barcelona, se aposentou no clube, começou a carreira já como treinador também no time do Catar. Monta a equipe na variação do 4-2-3-1 para o 4-4-2. Nos últimos meses chegou a usar em algumas partidas linha de 5 defensores também. Então não é impossível imaginarmos o Al Sadd com uma linha de 5, eventualmente contra o Monterrey ou até mesmo numa semifinal contra o Liverpool. Como destaques desse time, que eliminou o Yengen Sports na primeira rodada, perdendo muitas oportunidades, foram 37 finalizações, 15 no alvo, mas somente na prorrogação o Al Sadd conseguiu vencer o time da Nova Caledônia. Gabi, meio-campista do Atlético de Madrid, é a principal estrela. O Al Sadd forma também a base da seleção do Catar. Pedro Miguel, lateral direito português, zagueiro, faz a função de zagueiro também, naturalizado. O Hassan, Abdelkarim Hassan, lateral esquerdo, nome importante do futebol do país, assim como o Al Haidós, meio-campista, camisa 10, que começou no banco de reservas inclusive, mas é uma peça importante na seleção do país. E por fim o Akram Afif, atacante, principal revelação do futebol do Catar nos últimos anos, é jogador do Villarreal, emprestado ao Al Sadd. Nas quartas de final, o Al Sadd vai jogar contra o Monterrey, do técnico argentino Turco Mohamed, que também monta um time numa variação do 4-4-2 para um 4-2-3-1, algo muito parecido com o que faz o Xavi no Al Sadd. Principais destaques dessa equipe: Dorlan Pabon, atacante colombiano e São Paulo, o torcedor tricolor certamente se lembra dele. Ramiro Funes Mori, argentino, ex-River Plate. Da seleção mexicana, alguns jogadores, os principais, Miguel Layún, de boa passagem pelo futebol europeu, e o Jesus Gallardo. E por fim, um outro destaque que será desfalque, importantíssimo, atacante holandês Vincent Janssen, contratado nesta temporada, referência ofensiva do time, ex-jogador do Tottenham, 25 anos só, uma transferência que surpreendeu muita gente. O Janssen se machucou antes da viagem para o Catar, será o principal desfalque desse time. Na teoria, o Monterrey tem um leve favoritismo, não acho que haja uma diferença tão grande assim entre Monterrey e o Al Sadd nas quartas de final. Quem passar do confronto entre o campeão do Catar e o campeão da Conca Champions, a Champions League, da CONCACAF, encara o Liverpool, extremamente conhecido por todos, o melhor time do mundo, comandado pelo Jürgen Klopp, na base tática do 4-3-3, com um trio ofensivo poderosíssimo de Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané. Para mim, o senegalês vem sendo o principal jogador do Liverpool nos últimos meses, o melhor zagueiro do mundo, Virgil van Dijk, o melhor lateral direito do mundo, importantíssimo na ideia de jogo ofensiva, de transição, de muita força pelos lados do Jürgen Klopp, o Trent Alexander-Arnold. É o grande favorito ao título, indiscutivelmente. Do outro lado da chave, o Al Hilal, campeão da Champions League da Ásia, equipe treinada pelo Razvan Luchescu, filho do Mircea Luchescu, ex-comandante do Shakhtar Donetsk. Antes do Razvan Luchescu, Jorge Jesus era o técnico do Al Hilal. O Luchescu monta a equipe num 4-2-3-1 com uma proposta ofensiva. Na sua região é dominante. Vamos ver como vai atuar no Mundial de Clubes. Vai ter que fugir um pouco das suas características pela qualidade dos adversários. Destaques da equipe: Bafetim Bigomi, centroavante francês, ex-Lyon. Sebastian Giovinco, meio atacante italiano, de muito destaque na Major League Soccer, ex-atleta da seleção italiana, também são as duas referências ofensivas, são os dois jogadores mais técnicos desse time. Que tem ainda o Carlos Eduardo, meio-campista brasileiro, de boa passagem pelo futebol francês, pelo Porto, também é o articulador desse time. Além dos três, André Carrillo, peruano, futebol português também, com uma passagem relativamente boa, e o Gustavo Coellar, volante colombiano, ex-Flamengo. É um time realmente com algumas peças internacionais mais conhecidas, atletas da seleção saudita também, e muito bem organizado pelo Razvan Luchescu. Nas quartas de final, o Al Hilal é o favorito no confronto contra o Esperance da Tunísia, que é o atual campeão da Champions League da África. Polêmica decisão. Foram 2 jogos, no primeiro 1-1 com o Wydad Casablanca, no Marrocos, e aí na volta na Tunísia, o Esperance vencia por 1-0, o gol do Youssef Belaïl, atacante argelino, que inclusive já deixou o clube, senti muita falta, o Esperance dele foi para o Al-Ali. O Belaïl fez 1-0 no primeiro tempo, aos 41 minutos, e aí depois, na segunda etapa, o Wydad empatou
só que a decisão do gol foi pro VAR e o VAR não funcionou. O time abandonou o campo depois de mais de uma hora esperando o aparelho funcionar. A decisão foi para o Comitê Arbitral de Esportes. No final das contas, o Esperance ficou com o título. Equipe treinada pelo Moan Shabani, técnico muito jovem, 38 anos só, começou a carreira de treinador há poucos meses, monta o time num 4-3-3 para um 4-2-3-1, costumou variar nesses últimos jogos o seu esquema tático. Na comparação com o futebol asiático de clubes, o futebol africano fica atrás. Nas seleções, as seleções africanas são mais fortes do que asiáticas. Os principais jogadores africanos têm mais destaque internacional do que os asiáticos. Mas na estrutura de clubes, o futebol asiático está bem à frente do africano. O Al Hilal é o favorito nesse confronto contra o Esperance. Separei 3 jogadores do Esperance que são também atletas da seleção tunisiana. O goleiro Moez Ben Chirifia, o lateral esquerdo Khalil Shenman, a gripe tá pegando, e o atacante Hamdou El Rouni formam um trio de destaques dessa equipe comandada pelo Moan Shabani. Por fim, o Flamengo do Jorge Jesus, que aguarda o vencedor de Esperance e Al Hilal. O Jorge Jesus tem dito que vai ser o Al Hilal. Do Flamengo, acho que todo mundo já conhece muito bem também, a base tática do 4-1-3-2, muita variação, muita movimentação, um time que dominou completamente o futebol brasileiro em 2019. Os destaques do Flamengo, para mim, os atletas que eu mais gosto, porque a gente pode elencar vários destaques nessa temporada. O Gerson, meio-campista, que se encaixou perfeitamente na ideia de jogo do Jorge Jesus. O Gabigol, referência ofensiva, artilheiro do time, recordes absurdos nessa temporada. O Bruno Henrique, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil em 2019, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro em 2019. Felipe Luiz, um organizador da defesa, um articulador a partir da saída de bola. Rafinha também na lateral direita, muito importante na experiência. Enfim, dá para ficar falando vários jogadores aqui, poderia falar do Diego Alves, Rodrigo Caio, Pablo Mari, do William Arão, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta. Acabei de dar o 11 titular do Flamengo. Bom, é isso, galera. O Mundial de Clubes já começou, todo mundo na ansiedade, na expectativa para a aguardada decisão entre Liverpool e Flamengo. Eu aposto nessa decisão, não acredito que teremos surpresas, mas os dois times precisam jogar as semifinais antes, terão pela frente boas equipes, bem organizadas, com talento individual também, mas não tem como você tirar o favoritismo de Liverpool e de Flamengo e aí naturalmente também apontar o Liverpool como grande favorito. Eu fico com a frase muito sensata do Felipe Luiz sobre a diferença das equipes. O lateral esquerdo do Flamengo falou, o Liverpool sim está à nossa frente, isso é indiscutível, mas em um jogo, em 90 minutos, tudo pode acontecer. O Flamengo tem condições de vencer o Liverpool tem mais chances do que o time brasileiro. Valeu, galera, obrigado, boa sorte ao Flamengo e a gente se fala.